Fala pessoal, na videoaula de hoje eu quero fazer uma demonstração mais prática de como elaborar o modelo relacional aqui na ferramenta MySQL Workbench. Então, só recapitulando, como eu falei nas aulas presenciais, o modelo relacional ele já é dependente do SGBD, por isso a gente está utilizando essa ferramenta aqui que é o MySQL Workbench para poder fazer esse modelo e posteriormente derivar para o modelo físico. Então, essa é a interface dessa versão aqui do Workbench, versão 6.3, mas ela não diferencia muito das demais não. Onde eu posso fazer o acesso à minha base de dados físicas, que é essa conexão aqui, que eu vou mostrar para vocês posteriormente. Mas antes disso eu tenho que fazer o meu modelo lógico aqui nessa opção modelos. Então vou clicar. Então essa é a interface básica, onde eu coloco aqui adicionar diagrama. Então pessoal, essa daqui é a interface para que eu possa fazer o meu modelo relacional. Então eu vou utilizar como exemplo o que eu passei para vocês no template, que é esse modelo conceitual para a gente poder evoluir para o lógico. Mas vamos seguir aquelas regras. Então de cara eu observo que aqui eu tenho uma especialização, onde um funcionário pode ser especializado em professor ou técnico, sendo que todo funcionário tem um nome e é identificado pelo seu CPF. O professor de especialização ele tem a titulação e o técnico a sua função. E a gente também tem a terceira entidade aqui que é filha, né, de funcionário, que herda a característica de funcionário, que é secretária. Então a gente viu na aula sobre o mapeamento que quando eu tenho especialização e generalização, eu crio minhas tabelas de forma independente. Ou seja, eu considero elas como uma entidade forte. Então vamos lá, criar essas três entidades, que aqui no modelo lógico vão ser chamadas de tabelas. Então vou criar aqui o professor. Dou dois cliques aqui, né? Primeiro eu clico aqui nesse ícone e clico aqui na área de trabalho. Clica no ícone, clica na área de trabalho. Se eu quiser editar, eu dou dois cliques aqui. Ele vai carregar a opção para você poder editar aqui a estrutura dessa tabela, desde o nome até as colunas. E aí, como eu falei para vocês, eu sugiro esse padrão aqui, olha, TB underline professor. E aí o professor ele vai ter o CPF como chave primária. Basta vocês darem dois cliques aqui também. Vamos colocar aqui CPF. O CPF, pessoal, ele tem 11 dígitos. O int ele não suporta 11 dígitos. Salvo engano, ele suporta 10 dígitos. Então a gente tem que utilizar um tipo aqui que armazene mais números, como por exemplo o Big Int. E aí eu posso colocar aqui um Big Int de 11 números. Ok? Para o CPF, são 11 dígitos. E aí eu falo aqui, olha, que ele é PK. Deixa eu dar o zoom. Ele é um PK, né? Ou seja, primary key. Ele não pode ser nulo, not null, né? Que é obrigatório ter uma chave primária. E ele é um campo único. Não é autoincremento, então essas opções são suficientes. Fora isso, a gente viu que o funcionário ele tem um nome. E o professor ele tem um atributo a mais, né? Que é... Vamos lembrar aqui que é a titulação. E aí lembrando que aqui eu não posso utilizar caractere especial. Tem que colocar sem caractere especial, então sem cedilha ou til. E aí eu posso especificar aqui, como eu também falei para vocês, o tamanho, né? Do dois cliques posso colocar a limitação do campo. O nome ele pode ter no máximo 200 caracteres. Vamos supor o nome completo. E a titulação
pode ficar 45 aqui, né? Mestrado, doutorado, especialização, vai caber. Então é isso. Criei aqui minha tabela professor. Eu vou seguir essa lógica de manipulação para os demais. Vou criar aqui a tabela funcionário, 2 cliques. Vou digitar aqui TB funcionário, onde ele vai ter o CPF como identificador, né, como chave primária. Vou colocar aqui como big int, com 11 dígitos, primary key, not null e unique, né? Chave primária não pode ser nula, ou seja, obrigatória, e o valor tem que ser único. Dou 2 cliques aqui embaixo, ele vai habilitar para criar uma nova tabela. Vou colocar nome, 200 caracteres. E o que diferencia o funcionário, o técnico dos demais, é a sua função, tá? Que é técnico, tá, pessoal? Confundir técnico. E o que diferencia ele é a sua função. Se ele é um técnico de, vamos supor, de laboratório, um técnico de informática, um técnico de química. E eu vou deixar 45 aqui. E aí já tem aqui os dois, falta a secretária. 2 cliques, TB, underline, secretária. Aqui também vai ter o seu CPF como identificador único, né, chave primária. Tem que ser do tipo big int para poder ter as casas necessárias, né, o número de caracteres necessários, que são 11 no caso do CPF. E vai ter o nome e vai ter o turno como diferencial. O nome aqui vamos colocar 200 para padronizar. E o turno de atuação da secretária, que também deve caber em 45 caracteres. Então criei essa primeira parte aqui do meu modelo, a especialização, ok? Vamos avançar aqui. Então aqui, pessoal, eu tenho o relacionamento ternário. Vamos ver como é que a gente trata um relacionamento ternário. Aqui, quando eu tenho um relacionamento ternário, eu crio todas as entidades à parte. No caso aqui, por exemplo, disciplina, aluno e professor. Então aqui, do meu modelo, falta representar a reserva. Ok? Então vamos criar aqui a tabela reserva. Criar aqui, 2 cliques, TB, underline, reserva. Eu tenho um identificador para reserva. Vou chamar aqui de D reserva, tá? Lembrem que eu posso fazer pequenas modificações aqui quando eu derivo de um modelo para o outro. Nesse caso aqui é só do nome, então não tem problema. Vou colocar aqui que o ID reserva é um tipo inteiro, é chave primária, not null. E vou marcar essa outra opção, pessoal, auto-incremente. Ou seja, toda vez que eu fizer uma reserva, eu não preciso especificar a chave primária na inserção. O SGBD já vai fazer isso de forma automática, de forma incremental. Então, como é inteiro, ele vai começar 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai gerenciar essa chave para mim. Quais são as outras informações que eu tenho aqui? Data, horário, local e turma. Então, vamos lá. Data. Aí eu tenho esse campo específico para data, onde eu posso colocar só data, ok? Vou colocar aqui date. E eu tenho o campo horário, onde também tem um tipo específico, time. Então data, horário. E qual outro campo é local e turma, né? Local da reserva, no caso sala, laboratório.
e qual é a turma que eu quero fazer essa reserva. Então tá aqui, criei a tabela reserva. A gente percebe que aqui há um relacionamento terciário entre essas três entidades, né? O professor solicita a reserva via secretaria. Como é que eu faço o relacionamento terciário? Eu especifico as entidades fortes, foi o que eu acabei de fazer, e agora crio uma terceira tabela, uma quarta tabela nesse caso, que vai ter o atributo do relacionamento e mais as chaves primárias das tabelas relacionadas como chave estrangeira, que também vão ser chaves primárias compostas. Então vamos lá. Nome do relacionamento: solicita e tem data de solicitação. Vou criar aqui a tabela solicitação. TB solicitação. Opa, sem caractere especial. Então eu crio a tabela de solicitação com o atributo data de solicitação. E aí, agora vamos começar a adicionar as chaves estrangeiras. Uma solicitação envolve um professor, então vou colocar aqui relação 1 para 1. Então basta eu clicar na tabela filha e apontar para o pai. Então tá aqui, TB professor, underline CPF. Novamente aqui, a solicitação também envolve a secretária. Então, o filho aponta para o pai. Deixa eu organizar aqui. E a solicitação também envolve a reserva. Então vamos lá, novamente, o filho aponta para o pai. Uma coisa interessante, pessoal, da gente observar aqui, inclusive o Benedito perguntou em sala de aula, qual a diferença entre esse relacionamento aqui não identificado e o identificado, né? Ou essa linha pontilhada e a linha não pontilhada, não tracejada. A diferença é que quando eu faço esse tipo de associação, o relacionamento identificado, a chave primária da tabela pai vem como chave estrangeira aqui, ó. Vocês percebam que ela está vermelha, que é o que identifica como chave estrangeira. Se eu colocasse esse tipo de relacionamento, ela viria para cá. Vou colocar aqui só de exemplo, tá? Depois eu vou fazer o Ctrl Z. Ó, ela viria para cá, mas ela não viria como chave estrangeira. Ela denota esse apontamento, mas ela não vem como chave estrangeira, ok? Deixa eu dar o Ctrl Z. E como a gente confirma que isso aqui é uma chave estrangeira? Basta dar 2 cliques aqui na tabela e vamos ver aqui essa opção chaves estrangeiras. Tá aqui, ó. FK, né, for K TB solicitação TB professor, esse campo ele aponta para a tabela professor. Aqui é o nome da base padrão, tá? MyDB, é o nome da minha base. E essa chave estrangeira aqui, a TB secretária 1, aponta para a TB secretária. Eu posso, tá, pessoal, alterar o nome dessa chave aqui, se eu quiser. Posso colocar aqui chave estrangeira para professor. Chave estrangeira TB professor. Chave estrangeira TB secretária. Só para ficar mais padronizado aqui na nomenclatura. Chave estrangeira TB reserva. E aqui ele especifica qual coluna que é apontada. Então, a for K TB professor referencia a tabela TB professor na base de dados MyDB e aponta especificamente a coluna TB professor underline professor.
Então a gente tem aqui a tabela de solicitação com a data, quem foi o professor que solicitou, quem foi a secretária que registrou e qual é a reserva que se referencia. Então dessa forma eu modelei aqui toda essa parte já, né? Professor, técnico, secretária e reserva. Falta só eu modelar a relação do técnico com o equipamento que é instalado. Vamos lá então. Falta só criar a tabela equipamento. TB equipamento. Sendo que o equipamento ele tem um tombamento, tipo, marca, e isso ele está disponível. Então a chave dele é o tombamento, que é o identificador, que é o registro, né, do equipamento na unidade, na instituição, quer dizer, tombamento. Eu posso colocar aqui um inteiro, chave primária e única. Também tem uma marca. Eu tenho o tipo está disponível, né? O tipo está disponível. Marca, né? Samsung, tipo, Datashow. E disponível é basicamente um campo booleano que vai dizer sim ou não. Então coloca aqui, é um campo do tipo boolean. Deixa eu ver, está aqui para cima. Não. Aqui, boolean. Eu tenho aqui a relação de reserva para equipamento, que é a relação N para N. E quando eu tenho essa relação N para N, o que acontece? M para N, eu crio uma terceira tabela. Que no meu caso aqui, ela vai se chamar tabela instala. Ou instalação, né? Para ficar mais adequado. Então vamos lá, relação N para M. Entre a reserva e a instalação. Então vamos chamar aqui, entre a reserva e o equipamento, vamos chamar aqui de TB instalação. TB instalação. Que referencia o ID da reserva e o tombamento do equipamento. E a outra informação que eu preciso é quem é o técnico que vai fazer essa instalação. Né? Um técnico pode instalar N equipamentos. Então vamos lá, 1 para N. Sendo que eu referencio a classe dependente, no caso instalação, para o técnico. Então tá aqui, o técnico realiza a instalação de um equipamento referente a uma reserva, ou seja, vai saber qual a data, o horário, o local, em qual turma ele vai fazer aquela instalação. Então esse é o modelo, pessoal. Esse modelo lógico aqui, ele representa esse modelo conceitual. Pode ter ficado um pouco diferente desse daqui, porque eu apliquei todas as regras direitinho aqui, tá? Muito importante, não esqueçam de salvar, né? Já esquecendo aqui, vou salvar. Modelo lógico. Posso disponibilizar para vocês no Cigarro também. Essa foi a aula de como transformar o modelo conceitual em um modelo lógico. A dica que eu dei para vocês: primeiro modele as entidades fortes, aquelas que não dependem de ninguém, para depois vocês modelarem as entidades fracas, né? Sendo que algumas, quando for essa relação de M para N, vai gerar uma terceira tabela. Então a gente tem que fazer via essa interface aqui do Workbench, ele já gerar automaticamente e criar chaves estrangeiras. Percebam que nenhuma das chaves estrangeiras que eu criei manualmente, foi tudo através dos relacionamentos para seguir a regra, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido
Qualquer coisa, mandem perguntas para mim, tá? Que aí eu verifico se faltou alguma coisa nesse vídeo e posso responder para todos vocês como uma notícia ou na próxima videoaula, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima videoaula.